A vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos coloquemos de pé e juntos abramos a palavra de Deus no livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Versículos 17 a 20. Sofonias capítulo 3, versículos 17 a 20. Com atenção, ouçamos o chamado à adoração. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pensam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor, e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Nós te rendemos graças, ó Senhor nosso Deus, pelo privilégio de nos reunirmos mais uma vez, no primeiro dia da semana, em exaltarmos a Cristo, nosso maravilhoso Redentor, Rei, profeta e sacerdote de seu povo. Nós te bendizemos, ó Senhor, o nome, porque nos resgataste da morte e das trevas, nos salvaste com mão poderosa, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Assim, Senhor, estamos reunidos mais uma vez e queremos adorar-te, exaltar-te e bendizer-te. E rogamos que o Senhor nos abençoe. Humildemente te pedimos, ó Senhor, que derrames das tuas bênçãos, ricas, copiosas sobre nós. E que por tua palavra e por teu Espírito, mais uma vez, sejamos dirigidos neste ato solene de adoração. Em nome de Jesus oramos. Amém. A congregação pode se assentar. Colossenses capítulo de número 2. Abramos mais uma vez a palavra de Deus, agora no Novo Testamento. Colossenses capítulo de número 2. Colossenses 2, assim diz a palavra do Senhor. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venham mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos engane, ou que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo,
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Juntos. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Esta é a palavra de Deus, que Ele, pois, aplique ao nosso coração. Amém. Lembrem-se, irmãos, o que diz a palavra de Deus: o Cristo a quem adoramos, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, vamos louvá-lo e vamos exaltá-lo com o canto do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá então o socorro? A palavra de Deus nos diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Canto do Salmo 121. Nos assentemos, irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, a
Abramos juntos a palavra de Deus. Agora, nesta carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 5. Assim diz a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Confessemos agora, irmãos, as nossas faltas ao Senhor, lembrando juntos o que Cristo fez por nós. Pela sua obediência, através das coisas que sofreu, ele então aprendeu como um filho. Ele se fez homem e veio para nos livrar da morte e das trevas. Ele deu a sua vida por seu povo. O apóstolo então instrui, no capítulo 5, que muitos em seus dias haviam se esquecido de tudo isso e havia necessidade de que fosse ensinado tudo novamente para eles. É necessário então, irmãos, que o autoexame seja feito por nós, para que verifiquemos se temos caminhado bem e buscado alimento sólido, ou voltando a viver como crianças em Cristo, nós estejamos necessitados de leite. A Escritura nos mostra que somente esse exercício e crescimento espiritual fará com que nós aprendamos a discernir o bem e também o mal. Vamos confessar ao Senhor as nossas faltas, clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Vamos fazer isso inicialmente de forma silenciosa, individual. Oremos.
Cantemos o hino 66. Ó Senhor, tem piedade de nós e perdoa todas as nossas iniquidades. Ó Senhor Jesus Cristo, tem piedade de nós, para que o teu sangue não tenha sido derramado em vão e a tua perfeita obediência desprezada. Ó Espírito Santo, tem piedade de nós e guia-nos por tua palavra, que é verdadeira e sempre nos aponta para o nosso Salvador. Ó Deus Trino, perdoa as nossas faltas e corrige, ó Senhor Deus, os nossos caminhos. Purifica, Senhor, a nossa alma, guiando-nos, ó Senhor, pelo caminho eterno. Assim oramos e confessamos, unidos as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É a palavra que nos lembra verdadeira e fiel. Ela traz à nossa memória o que nos enche de fé e de esperança. Ela nos lembra que quando confessamos as nossas faltas, em nome de Cristo, fiados em seus méritos, nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Vamos cantar, irmãos, em preparação para a mensagem desta manhã, o canto do hino 4 do Inário para o Culto Cristão. Santo, Santo, Pai bondoso. Santo, Santo,
Nos assentemos, irmãos. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 11 a 19. João, capítulo 4, 11 a 19. Este é o terceiro e último sermão sobre esta sessão do capítulo 4, começando no versículo 11 e indo até o versículo 19. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Mais uma vez, oremos ao Senhor. Concede-nos, ao Senhor, o entendimento para que possamos entender e receber a Tua palavra nesta manhã. Ó Senhor, Cristo, o Teu Filho amado, é o verdadeiro profeta. Ele fala ao coração de seu povo nesta manhã. E por isso, ó Senhor, nós te pedimos humildemente que a Tua palavra proclamada, anunciada, a palavra do verdadeiro profeta Jesus Cristo, encontre guarida em nossos corações. Seja guardada em nosso coração, para que não pequemos contra Ti. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos esta bênção. Ela é tão preciosa para nós, e nós somos tão pequenos e limitados para recebê-la, que só o Senhor graciosamente pode nos dar. Assim pedimos, Senhor, abençoa-nos. E visita a Tua igreja em meio às suas necessidades. Visita o Teu povo, ó Senhor, abençoando as famílias, abençoando as casas, aos cônjuges, aos pais e aos filhos, abençoando as novas famílias que se iniciaram recentemente. Pedimos a Tua bênção sobre Mateus e Raquel. Rogamos ao Senhor por este novo casal da nossa igreja, que a Tua bênção esteja com eles sempre, sempre, sempre. Abençoa os nossos filhos, para que cresçam sempre também, ó Senhor, na graça e no conhecimento da verdade, e que assim sirvam e amem ao Senhor de todo o coração, desde cedo. Do menor ao maior, Senhor, guarda-os. Abençoa a nossa juventude, fazendo-os fortes, perseverantes, que não busquem, ó Senhor Deus, satisfação nas coisas deste mundo ou entretenimento em falsas igrejas, mas que amem ao Senhor, busquem a verdade, o adorem com simplicidade de todo o coração. Senhor, abençoa o Teu povo, visitando aos enfermos, assiste-os, ó Senhor Deus, com a Tua mão poderosa. Fortalece a fé e a saúde da Tua serva Zezé.
Visita, Senhor, no leito da enfermidade, abençoando a ela, abençoando a sua irmã Helena, abençoando ao seu cunhado, o presbítero Jonas. Sustenta, Senhor Deus, com a tua mão poderosa. Visita, Senhor Deus, a cada lar e a cada um dos nossos irmãos que sofrem as dores da enfermidade, do corpo e da alma. E aceita o nosso louvor por aqueles por quem temos orado, e o Senhor tem restaurado a saúde, tem sustentado e fortalecido, como nossa irmã Thalita, como nosso irmão Erickson, como a nossa irmã Ana Dória, como a nossa irmã Ana Lúcia, que o Senhor tem fortalecido, animado e guiado, ó Senhor, nesta luta que todos travamos nesse mundo, contra as nossas próprias limitações, fraquezas, a nossa fragilidade humana. E o Senhor revela então o teu poder e graça, a tua mão poderosa, e nos mostra como o Senhor é bom e como a tua misericórdia dura para sempre. Visita, Senhor Deus, o teu povo e abençoa-nos mais uma vez com graça, misericórdia e paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui então, no texto que nós estamos estudando já há 2 domingos, me refiro a essa sessão precisamente, do capítulo 4 do Evangelho de João, versículos de 11 a 19, o momento, portanto, em que o Senhor Jesus, ele vai tratar com uma mulher do poço de Sicar. Ainda havia muita ignorância nela. Ela pede uma água que Jesus Cristo vai mostrar mais à frente, não era ainda a que ele estava para lhe oferecer, quando ela diz mesmo no versículo 15, que o Senhor pudesse dar a ela dessa água para que ela nunca mais viesse a ter sede, e ela diz claramente, e nem que eu precise voltar a esse poço para vir buscá-la. Então ela ainda estava muito presa, limitada às questões dessa vida, e essa barreira dela precisava ser superada. Como nós vimos no sermão anterior, o seu coração ainda precisava ser totalmente conquistado, e nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo a maneira como ele apresentava o Evangelho para os pecadores. Ele então dá um outro passo. Ele precisava agora alcançar a consciência daquela mulher, e ele só faria isso criando em sua alma um senso de necessidade maior do que aquele que ela pensava Jesus poderia lhe dar. É fato, ela cria em Deus, ela sabia que o Senhor é quem sustenta todas as coisas. Ela não revelou diante do Mestre uma incredulidade tão comum em nossos dias. Ela não acreditava que todas as causas e consequências da vida são resultado da ciência, não. Ela sabia que o Senhor é aquele que supre as necessidades básicas do ser humano, mas a necessidade mais profunda de sua alma ainda não estava sendo percebida por ela, pois ela não sabia quem estava ali naquele poço conversando com ela. Então o Senhor precisava despertar nela um senso de necessidade, não a necessidade das coisas básicas deste mundo, e mesmo vivendo em um mundo tão cheio de incredulidade, é comum a gente ouvir até mesmo as pessoas dizendo que aquilo que recebem, o trabalho, a saúde, o pão de cada dia, são dádivas divinas. Ela precisava ir além, e o fato é, ela não podia fazer isso sozinha. E então, como o Senhor Jesus despertaria nela esse senso profundo de necessidade em sua alma? Trazendo para ela uma convicção de pecado. Esse é um ponto importante. O primeiro pensamento, irmãos, em conexão com a salvação, o significado principal da própria palavra salvação tem a ver com libertação, ou seja, eu preciso de salvação se eu tenho consciência que preciso também ser libertado de alguma coisa, se eu preciso ser libertado de algo. Por quê? Porque a palavra salvação implica perigo. Eu preciso ser salvo de algo
que me ameaça, de algo que me prende, de algo que me escraviza. E Jesus sabia que o pecador jamais correria para ele, ou buscaria como um refúgio da ira vindoura, se até que um senso profundo em sua alma, de convicção de pecado, fosse desperto. Ou seja, não era apenas a convicção de sua miséria, mas a convicção de que a culpa estava sobre ela e ela precisava de alguém para libertá-la disso. Veja que no capítulo anterior, no capítulo 3, você tem uma ideia do que eu estou aqui querendo dizer. Veja o último versículo do capítulo 3, por favor, deste mesmo evangelho aí, evangelho de João. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, sobre ele permanece a culpa. Ele a carrega para onde vai. Então, não pode haver bênção para o pecador até que haja convicção e confissão sincera de pecados. É impossível. Não pode haver salvação até que o pecador descubra que a sua situação sem Cristo é desesperadora, e é justamente nesse caminho, ou para esse caminho, para essa direção, que o Senhor Jesus estava encaminhando aquela mulher samaritana. Não há como um homem ter convicção da necessidade da salvação, da necessidade de Cristo, se aquilo que Jesus vai fazer na sequência não acontecer em nossa vida. Veja, a força da próxima palavra do Salvador para a mulher samaritana reside nisso. Veja só, versículo 16, ele vai dizer: vai, chama teu marido e vem cá. Essa é uma passagem tão conhecida da maioria aqui hoje pela manhã, que nós acabamos perdendo uma aplicação ou um ponto importante aqui no que Jesus diz para aquela mulher. O que exige de nós mais meditação, mais reflexão, quando nós lemos a Bíblia, quando nós procuramos descobrir os tesouros que estão aqui, escondidos na palavra de Deus. Veja que não há apenas gravidade ou seriedade no que Jesus diz para ela, mas a boa nova que acompanha as suas palavras, a bem-aventurança das palavras de Jesus, o Salvador, para aquela mulher, cujo coração ele estava lentamente abrindo, despertando para que pudesse recebê-lo. Essa é uma ação monergística, não tem cooperação nenhuma do homem. Veja, quando você lê e medita em João capítulo 4, você nota que o próprio Salvador vai envolvendo-a graciosamente com suas palavras. São palavras solenes, são palavras graves, mas ao mesmo tempo são palavras cheias de bem-aventurança, são palavras cheias de amor e de misericórdia. E veja que Jesus vai dando cadência e ênfase naquilo que ele vai falando para ela. Notem, ele ordenou duas coisas para ela no versículo 16. A primeira delas foi solene e ao mesmo tempo penetrante para a sua alma. A segunda ordem que ele deu foi graciosa e preciosa também. Qual foi a primeira ordem? Ele disse: vai, chama teu marido. Então ele usa o verbo ir, mandando que ela fosse até a sua casa e buscasse o seu marido. Vá até lá, chame o seu marido. Foi uma palavra dirigida à consciência dela. Nós precisamos nos acostumar com isso, porque se nós perdemos a noção e o conceito destas palavras de Jesus,
palavras que ele dirige sempre à nossa consciência, palavras que ele sempre dirige para despertar em nós esta convicção de pecado. Então nós nos perdemos no verdadeiro sentido do Evangelho. Nós nos perdemos na sequência do que é a vida cristã, quando o Senhor mesmo diz que nós devemos estar abertos para as santas exortações da palavra de Deus. Então, primeiro ele fala uma palavra dirigida à sua consciência. Qual a segunda ordem? Ele diz: e vem cá, ou e volte até aqui, ou vem aqui. Então, ele dirige uma palavra agora para seu coração. Consciência, coração. Veja a força do que ele disse. Ele se dirige para aquela mulher e diz: se você realmente deseja esta água viva, da qual eu tenho falado, você pode obtê-la, mas apenas se você tiver consciência de que é uma pobre pecadora. Se você tiver convicção disso, se você estiver com a sua consciência e o seu coração contritos. Mas ele não apenas diz: vai e chama teu marido. Notem, ele diz: depois volte para mim, depois venha cá. Ele não diz apenas vai, mas ele acrescenta depois: vem. Ela não deveria apenas ir e chamar seu marido, mas ela deveria voltar a Cristo em seu verdadeiro caráter, ou seja, de fato, reconhecendo que precisava de um Salvador. Aqui você tem uma mistura maravilhosa do significado bíblico de graça e verdade, que a Escritura sempre fala. No mesmo Evangelho de João, lá no início, lembre-se, versículo 14, nós aprendemos, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aqui você tem essa mistura maravilhosa. O Evangelho vai se desenrolando dessa forma. João começa dando os fundamentos com essa introdução no capítulo 1, e depois os desdobramentos com esses encontros, esses diálogos de Jesus com os pecadores, vão mostrando a aplicação clara do que Jesus Cristo veio fazer no mundo: verdade e graça. Verdade para a consciência dela, graça para o seu coração. Ele falava à consciência e ele também falava ao coração. Verdade que exigia que ela saísse à luz, assumindo o seu caráter, de fato, de quem ela era, não se escondendo mais, mas despindo-se no tocante à alma para o Senhor, não escondendo nada dele, porque ele a tudo vê. Ela precisava então assumir quem de fato ela era. Isso só acontece quando o pecador confessa os seus pecados diante de Deus. Agora observem, não somente a verdade, mas a graça acompanha as palavras de Cristo. É a graça que convida aquela mulher do poço de Sicar a voltar para junto do Salvador. Vá e venha. Toda pregação do Evangelho, ela deve envolver esses elementos de verdade e graça. Essa confrontação que faz com que o pecador, às vezes, ele saia muito chateado, que ele não goste do que o pregador disse, que ele fique incomodado com o que foi proclamado, mas então a graça o atrai novamente. A graça o atrai para perto de Cristo. A graça faz com que ele saia, mas quando volta, ele volta agora sem esconder mais nada do seu Redentor. Aqui então nós podemos nos maravilhar com os caminhos gloriosos daquele que lemos em Colossenses 2, versículo 3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Redentor do seu povo eleito. A resposta da mulher, então, revela a divindade de Cristo. Veja no versículo 17,
lá do capítulo 4, 17 e 18, na verdade, né? A sua resposta e a réplica de Jesus. No versículo 17 ela diz, a palavra de Jesus: não tenho marido. E Jesus então replica: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus aqui revela a sua onisciência. Ele conhece todas as coisas. Ele revela a sua divindade. Para ela, claramente, ele sabia tudo sobre aquela mulher, seu coração. Ele conhecia sua vida. Ele sabia de toda a sua história, seus pensamentos. Ele revela então que nada poderia ser ocultado dele. Ele é aquele que conhece todas as coisas. Ela poderia ser uma completa estranha para muitos, mas Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, estava completamente familiarizado com a sua vida. Provavelmente muitos não sabiam a história daquela mulher, mas Jesus conhecia a sua vida nos mínimos detalhes. Foi assim com Pedro. Quando o Salvador o conheceu pela primeira vez que se encontraram, capítulo 1, versículo 42, nos lembra disso. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Foi assim quando ele viu Natanael debaixo da figueira, ele disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, capítulo 1, versículo 47. Natanael então perguntou: de onde me conheces? Ao que Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, versículo 48, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Assim acontece com cada um de nós, assim acontece com você. Jesus sabe tudo sobre a sua vida, tudo, absolutamente. Não há nada que você possa esconder dele. Ele conhece tudo, até os segredos mais profundos do seu coração. Nada pode ser escondido de seu olho que tudo vê, mas isso não o incomodará se você o obedecer, se você voltar até ele, após ouvir a sua verdade e confessar tudo diante dele. Essa é a razão, irmãos, porque Jesus não nos rejeita. Essa é a razão porque o Senhor Jesus, Ele perdoa todo aquele que confessa sinceramente os seus pecados. Imagine se o Senhor Jesus agisse como nós agimos com Ele. E para falar sobre essa realidade de uma maneira mais profunda, eu não estou me referindo apenas a aquele dia quando você não está se sentindo bem e você não quer vir à igreja, não por uma razão plausível, mas porque você mesmo não quis vir. Você disse: esse dia será meu, ou eu não quero ir hoje. A Escritura explica isso de uma maneira mais real. É quando você odeia o seu irmão, é quando você fala mal dele, é quando você fala mal da igreja, é quando você fala mal daqueles, conforme Hebreus 5, que não se colocaram aqui porque pediram, mas porque foram separados para isso. Isso é sério. É quando você faz essas coisas, e que você não pode esconder de Cristo, que Ele vê, Ele sabe. Mas aí a verdade vem, ela toca o seu coração, ela é acompanhada da graça. Você confessa, você se arrepende, isso não incomoda o Senhor, pois Ele o perdoa. Incomoda-o se você permanece rebelde, assim você estará sempre debaixo da ira de Deus.
mas aquele que confessa e deixa as suas faltas alcançará misericórdia, é o que diz a palavra do Senhor. Veja a forma como Jesus estava trabalhando na consciência e no coração daquela mulher. No capítulo 4, que nós estamos estudando, o último versículo da nossa sessão é o 19. Depois que Jesus trabalha em sua alma, despertando nela convicção de pecado, observem a afirmativa dela, no versículo de número 19. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus vai trabalhando gradativamente, ele sabe como agir, e, repito, são lições oportunas para cada um de nós, pois só Jesus sabe trabalhar de forma pessoal em cada coração, e ela vai então reconhecer, percebendo, vendo que ele era um profeta. O que é um profeta? O profeta na Bíblia é o porta-voz de Deus, é aquele que fala da parte de Deus. Esta mulher agora estava reconhecendo a voz de Deus na vida daquele homem que estava conversando com ela, daquele judeu que falava com ela. Ele havia falado, Jesus, mais profundamente do que qualquer homem, qualquer um que ela já tivesse conhecido, pois ela viu na fala dele, em sua comunicação, algo que tocou a sua alma. Nunca nenhum homem tinha falado daquela forma. Ela vai dizer isso mais adiante. Aqui você percebe como o Senhor Jesus, ele utiliza a lei de Deus como um método eficaz para o evangelismo, para falar as boas novas da salvação. Aqui você percebe o Senhor atirando a flecha divina da convicção de pecado, para que a sua consciência fosse ferida, e o efeito, notem, é impressionante. A resposta dela é: eu vejo agora que tu és profeta. Os olhos dela agora estavam começando a se abrir, ela começa a enxergar algo que não poderia ser visto antes. Ela se descobre na presença de um personagem misterioso, para ela não conhecia, que agora passa a ser reconhecido como voz de Deus. É um profeta. Foi pela consciência dela, notem, que a luz do Evangelho começou a entrar. E é sempre assim que acontece. Nunca é de modo diferente. O que é importante para você nesta manhã é tentar responder em sua consciência o que eu vou perguntar agora. Quando o Evangelho é pregado para você, quando você ouve o Evangelho, você experimenta a mesma coisa? É isso que você experimenta? É essa consciência que você tem, de que o porta-voz de Deus não é meramente alguém que fala palavras da Bíblia, mas que comunica a verdade de Deus, que é Cristo Jesus? Você já experimentou isso por si mesmo? Sua consciência tem estado na presença daquela luz que torna todas as coisas reveladas e manifestas? Você já se viu como um culpado, arruinado, perdido, sem Cristo, condenado ao inferno? Essa flecha da convicção de pecado, ela já atingiu alguma vez a sua consciência? Como o guerreiro de Deus, o Filho tem várias flechas em sua aljava. Nós já vimos que ele tinha uma para Nicodemos, outra para a mulher adúltera,
outra para a mulher do poço de Sicar. Flechas diferentes, mas sempre atiradas com precisão e cumprindo então o seu propósito. Veja o que diz o versículo 21 do capítulo 3. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Capítulo 3, versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Foi a flecha que o mestre em Israel, Nicodemos, ele recebeu do Senhor. Foi essa flecha que ele atirou. Agora você tem uma outra flecha para a mulher samaritana. Vá lá em sua casa e chame seu marido até mim, depois volta para cá. Jesus então estava tratando com ela da questão do pecado e da justiça. Ele vai dizer que esta questão só poderia ser resolvida na presença de Deus. Este é um assunto vital para todo homem. É importantíssimo que a questão do pecado e da justiça seja resolvido diante de Deus, entre a alma do pecador e o Deus Santo. Quem media tudo isso? O profeta, Cristo. Ele revela pela palavra e pelo Espírito, nos ensina os nossos catecismos, a vontade de Deus para a nossa salvação. Quando isso acontece, você então começa a entender o desenrolar desta narrativa do capítulo 4, tão maravilhosa e abençoadora. Aqui, meus irmãos, nesta manhã, existe um princípio de grande importância para todo aquele que crê em Cristo, para todo crente. O princípio é: uma consciência treinada precede a inteligência nas coisas de Deus. Uma consciência bem exercitada vem antes da inteligência naquilo que Deus nos ensina e nos revela. A iluminação espiritual vem mais pelo coração do que pela mente. Aqueles que estão mais ansiosos para compreender, entender mais os oráculos de Deus, precisam orar fervorosamente, para que Deus coloque seu temor sobre eles, para que sejam cuidadosos e evitem as coisas que o desagradam. Não adianta compreender, entender a palavra de Deus, adquirir inteligência, ser muito sabido nas Escrituras, sem uma consciência exercitada naquilo que ela ensina. Verdade e graça, verdade e graça. Uma das nossas necessidades mais profundas é ter essa consciência diante do nosso Senhor. Vejam novamente Hebreus capítulo 5. Lemos hoje na liturgia da manhã. Hebreus capítulo 5 fala sobre isso. A partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Veja que Hebreus 5 fala sobre aqueles que eram surdos e incapazes de receber as coisas mais profundas reveladas por Deus em seus oráculos, em sua palavra, revelação.
Agora, qual é o detalhe aqui importante, irmãos? A dificuldade para ouvir não implicava que eles estavam sofrendo em receber conhecimento. Não era algo que os impedia de saber aquilo que foi revelado e ensinado. O grande problema era da consciência, porque a consciência deles era insensível, eles estavam surdos, tardios para ouvir, demorados para escutar. O Senhor nos desenhou de uma maneira importante. Até mesmo a nossa constituição física nos ensina muita coisa. Eu poderia usar de várias maneiras para aplicar isso. Por exemplo, a palavra de Deus repete várias vezes a importância de ouvir. E quando ela fala da loquacidade, ou seja, a capacidade de falar muito, a Bíblia diz: estejam prontos para ouvir. Você logo lembra que se a preocupação de Deus fosse que a gente falasse mais, teríamos 2 bocas e não 2 ouvidos. Uma aplicação bem simples. Veja que eles estavam certamente bastante versados, conheciam, mas o embotamento da audição deles tornava a consciência insensível. Logo, o apóstolo vai dizer: vocês estão precisando começar do início, sendo redundante, começar do começo. Vocês vão precisar de leite de novo, já sendo grandinhos demais para isso. Quando nós não exercitamos a nossa consciência, nós então vamos adquirindo inteligência a respeito do que está revelado na palavra de Deus, aprendendo, mas não aplicando. Nós estamos percebendo esse fenômeno hoje de uma forma muito engraçada, até curiosa, entre os jovens. Eles são muito ousados, principalmente nas redes sociais, em tratar teologia, discutir teologia, e esse conhecimento tão acelerado, às vezes revela a infantilidade de muitos, quando de repente eles começam até a apontar erros teológicos em homens tementes a Deus e fiéis, que têm estudado teologia por anos, e simplesmente eles dizem assim: não, esse aqui não serve. Até ousam chamar alguns homens de hereges. Notem como é interessante, irmãos, o que o Senhor Jesus, ele trata aqui, ele vai desenvolver aqui, ele vai trabalhar com aquela mulher do poço de Sicá. Ele vai mostrar justamente o que é algo fortemente real. O perigo que eu corro de me tornar, com o passar dos anos, um profundo conhecedor de grandes verdades e doutrinas da palavra de Deus, sem exercitar qual o sentido de tudo isso de forma muito prática e experimental para a minha alma. Nós precisamos então, irmãos, andar nos passos dos nossos pais. Nós precisamos pensar como eles pensavam, nós precisamos entender como eles buscavam, na prática, aplicar para a vida tudo aquilo que eles iam descobrindo da palavra de Deus. Nós chamamos isso de cristianismo experimental. É você exercitar diariamente a sua consciência, para que o seu conhecimento da palavra não se torne algo vazio. Você sabe muito, mas você não vive nada do que você sabe. O último versículo do capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: mas o alimento sólido, capítulo 5 de Hebreus, o último versículo, 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática
têm as suas faculdades exercitadas, notem, suas consciências exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Os qualificados para receber verdades mais profundas são aqueles que começam a ter a percepção das realidades espirituais. Era o que estava acontecendo com a mulher do poço de Sicá, através da obra do profeta Jesus, ativando a sua consciência. Ela começa a enxergar aquilo que antes ela não conseguia ver. A nossa mente sendo renovada em Cristo, é o que diz a palavra de Deus, vai nos dando condição de vivenciar aquilo que precipitadamente o nosso primeiro pai, Adão, ele buscou. Eu já disse isso mais de uma vez. Você percebe que Hebreus 5,14 fala de discernir o bem e o mal, nos leva ao Éden, a uma árvore que não tinha qualquer mal em si, mas havia uma ordem de Deus para que Adão primeiro exercitasse a sua consciência. Ele teria acesso à árvore, se passasse no teste da sua fidelidade ao pacto que Deus fez com ele e com a sua mulher. É por isso que quando Salomão ora e pede ao Senhor sabedoria, ele pede sabedoria para justamente fazer aquilo que Adão não conseguiu. É por isso que aqueles que têm uma nova mente em Cristo, tendo as suas faculdades exercitadas, agora percebendo como aquela mulher samaritana estava passando a perceber, podem também discernir entre o bem e o mal. Como é que isso é possível? Através de um conhecimento que só Cristo pode dar, da verdade e da graça. Minha conclusão é simples nesta manhã. Nós temos em nossas mãos o precioso e bom livro de Deus. E para qualquer lugar que sigamos, examinando esse livro, o Senhor sempre nos encaminhará para aquele único que pode nos dar verdade e graça. De modo que somente Cristo, razão central das Escrituras, é aquele para quem precisamos olhar, para onde os nossos ouvidos devem estar direcionados para atentamente ouvir, a fim de que a nossa consciência ela seja trabalhada diariamente, e então nós começaremos a aprender o significado de crescimento espiritual, de poder receber aquilo que é mais sólido, porque nós estamos sendo preparados pelo Espírito para isso. Somente Cristo pode revelar a você nesta manhã, que está sendo confrontado com a verdade, o caminho de volta para Ele. Pode ser a mesma situação de Nicodemos que você vivencia hoje, pode ser a mesma condição da mulher samaritana, ou da mulher adúltera, ou de Pedro, ou de Boanerges, ou de Natanael. Pode ser a mesma situação daquele soldado que, quando viu todo o acontecimento marcante da morte de Jesus, lamentou, dizendo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A grande questão é: a verdade tem confrontado você e convidado então, por meio da graça, que você creia e confie em Cristo como o seu único e suficiente Salvador?
A verdade tem revelado o peso da culpa que você carrega, e ele é pesado, e você não consegue levá-lo sozinho, e você não vai conseguir se livrar dele sozinho. Mas ao mesmo tempo, a graça que acompanha a verdade diz que existe alguém que pode fazer isso por você, e você precisa voltar até ele, e dizer, e pedir a ele: me dê, por favor, esta água viva, para que eu possa beber, e nunca mais neste mundo eu tenha sede. Essa é a grande questão, essa é a grande diferença entre aqueles que hoje têm uma nova mente, exercitada pelo Espírito e pela palavra, fazendo discernir entre o bem e o mal, e viver para a glória de Cristo, e aqueles que não têm, e que vivem sem Deus e sem esperança neste mundo. A questão é simples, e a decisão, ela precisa ser tomada urgentemente. Aquele que trabalha os corações, o profeta, Cristo, ainda hoje faz a mesma coisa quando o seu evangelho é pregado. Você precisa tomar então a mesma decisão que aquela mulher do poço de Sicar. Ela estava totalmente envolvida pelas palavras do grande Salvador. Ela não conseguiria mais fugir dele. E se isso está acontecendo com você nesta manhã, certamente você não vai conseguir mais se afastar dele. Você vai voltar e voltar até o fim, para beber e beber sempre da água que ele lhe dará, e você jamais terá sede. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aplica ao nosso coração as tuas preciosas palavras. São palavras de vida e de fé, são preciosas palavras de salvação. Tu és, ó Senhor Jesus, a água da vida, e ainda hoje mata a sede de muitos pecadores, quando revelas a sua secura, quando revelas o deserto de suas vidas, o peso que carregam sob o escaldante sol de seus pecados, e então encontram aquele poço da vida eterna, e tomando da sua água, passam então a viver alegres, em plena satisfação no Senhor, jamais sentindo sede. Livra-nos, Senhor, de buscar e beber de qualquer outro poço, de qualquer outra água nesta terra, de qualquer ideia ou pensamento que, porque não alinhado a Cristo, não contribui ou colabora, mas nos distancia dele. Dá-nos a graça de olharmos apenas para este Evangelho, pois ninguém conhece mais profundamente as necessidades da nossa alma do que o nosso Redentor. Ninguém conhece a nossa vida por inteiro, ninguém conhece o mais profundo do nosso ser do que Ele, porque nos criou pelo poder da sua voz e continua a dar vida através da verdade e da graça reveladas em seu santo Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, e que todos aqui nesta manhã possam crer com o coração e confessar com os seus lábios o precioso nome de Jesus. Em nome dele oramos, amém. Irmãos, em resposta à palavra pregada, vamos louvar ao Senhor. Canto do hino 170, Redentor Onipotente. Advogado
Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto fazei discípulos de todas as nações, indo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, hoje, para sempre, eternamente. Amém. Amém. Meus irmãos, louvamos a Deus pela presença de todos aqui conosco. Aqueles que nos visitam também são muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de seguirmos para as nossas classes,
eu quero aqui apenas reforçar um aviso. Nós tivemos uma pequena mudança com respeito à preletora do nosso acampamento de mulheres. O acampamento de mulheres que vai acontecer no mês de setembro, nos dias 7 a 9 de setembro. A preletora agora será a irmã Priscila Duarte, e o motivo foi porque a primeira preletora não pôde mais vir. Aconteceu um imprevisto com a sua família, seu esposo precisava fazer uma viagem necessária para o país de origem deles, na África, Angola, e aí, infelizmente, nós tivemos que mudar, ela não pôde mais estar conosco. Nós temos, então, agora a irmã Priscila Duarte, e o tema mudou também, ela vai abordar um outro assunto baseado em Provérbios 29, medos do coração. Ela vai trabalhar esse tema baseado em um livro que fala sobre esse assunto, e as questões relacionadas aos temores da nossa alma, do nosso coração, serão abordados então pela irmã Priscila Duarte. Ela é da cidade do Recife, da Igreja Presbiteriana em Boa Viagem. Nós queremos lembrar também, a organização do acampamento diz que esta é a última semana para as inscrições com um valor mais em conta e também com uma facilidade melhor para o pagamento das irmãs interessadas para participar deste primeiro encontro, que será realmente importante, uma bênção para as mulheres, jovens e meninas da nossa igreja, né? Então, a informação é que esta é a última semana para essas inscrições com valor mais baixo e facilidade de pagamento. A partir da próxima sexta, 28, será divulgado então também um acampamento para outras igrejas com um valor diferente, um valor um pouco mais alto, e não serão abertas exceções. É a última semana com essa exclusividade de preço para a igreja, para a nossa igreja. Então, o privilégio é dado para nós, as mulheres que queiram participar, eu gostaria de incentivar, e também há uma outra informação: as 100 primeiras inscritas, elas vão ganhar um brinde. Tem um brinde que será dado àquelas que se inscreverem primeiro. Então, 100 primeiras inscritas, nós queremos incentivar para que todos façam isso. Eu queria também lembrar aqui e pedir oração aos irmãos pelo diácono Mateus Cristóvão. Ele esteve conosco aqui rapidamente, ele teve um recesso. Ele veio pela manhã, alguns irmãos que chegaram um pouco antes o viram, e hoje é o aniversário dele também. Nós nem falamos com ele, mas o Mateus, ele teve que visitar as congregações onde ele serviu, Santa Maria e Parque dos Faróis, e antes de se despedir de mim, ele pediu oração e também pediu à igreja que continuasse orando por ele. Recentemente ele mora no estado de Goiás, numa cidade chamada Varjão, e agora ele está indo para uma cidade chamada Ponte Nova, perto de Viçosa, em Minas Gerais. Agora lá ele vai trabalhar como engenheiro de pesca, é a sua formação principal. Então ele se submeteu a uma seleção, passou numa entrevista, e ele está agora se dirigindo para uma nova cidade. É um jovem muito dedicado, crente, querido da nossa igreja, e que o Senhor está levando cada vez para mais longe da gente, né? Mas ele sempre está por aqui, a família dele é daqui. E aí eu quero pedir aos irmãos que orem por ele, pelo Mateus Cristóvão, um jovem muito consagrado ao Senhor e que segue a sua vida aí, corajosamente, como deve ser com todo homem, né? Que busca se estabelecer e servir ao Senhor nesta terra. Então, lembrem-se, principalmente as mulheres, da celeridade do acampamento, da inscrição, melhor falando. Lembrem-se também, nós temos o acampamento da terceira idade, que vai acontecer agora em junho, no início de junho, 4 a 7, se não me falha a memória. Nós temos também o acampamento dos jovens, que é no final de junho, início de julho. Então temos também esse acampamento. Peço que os pais incentivem a inscrição e façam a inscrição de seus filhos, isso também é muito importante, a participação, o envolvimento e o crescimento dos jovens da igreja, crescendo em comunhão, amizade, integração e aprendizagem da palavra de Deus. E temos também o acampamento infantil, que vai acontecer em outubro, o de homens, que semelhantemente ao formato de mulheres, é para homens mais velhos, jovens e também meninos, que é o acampamento Homens do Futuro.
Então, toda essa integração, essas informações sempre estão sendo publicadas e procurem em oração se programar e participar. Isso é de grande valor. E assim nós continuamos a crescer e a servir ao Senhor juntos. Vamos agora para as nossas classes, que Deus nos conceda uma aula abençoada. Amém.